O número de operações de aquisições e fusões deve crescer em torno de 10% este ano, nas previsões do Itaú BBA. Essa tendência deve ser puxada pelo segmento de empresas médias e no de setores específicos, como é o caso de saneamento. Eu chamo de volta aqui na programação a Carla Expotorno, editora da Broadcast, que é quem tem os detalhes. Boa tarde, bem-vinda de volta, Carla. Boa tarde, Gustavo, e boa tarde a todos que nos assistem. Exato, esse crescimento importante aí de 2 dígitos que está na projeção do Itaú BBA deve ter como principal alavanca as empresas de médio porte, do setor de saneamento e também do setor de energia. O presidente do Itaú BBA, Flávio Souza, disse em entrevista à Broadcast que os dois setores eles estão bastante aquecidos e que são os principais aí no pipeline, na agenda de mandatos que o Banco de Investimento, que o Itaú BBA tem aí para esse início de ano. Vale lembrar que 2025 e 2024 já teve volumes bilionários nessa área de fusões e aquisições, e aí então a gente chega em 2025 maior ainda para esse tipo de operação, né, de compras e mesmo de fusão de empresas. No setor de saneamento, o Flávio Souza disse na entrevista que ainda são necessários investimentos de bilhões e bilhões de reais para que a meta de universalização de saneamento básico no Brasil seja alcançada. Vale lembrar que desde 2020 quando foi criado o marco regulatório do setor de saneamento, ocorreram já mais de 60 leilões nessa área, trazendo inclusive novos investidores, novas empresas para dentro desse setor. É um setor, portanto, com perspectivas, né, bastante positivas. Para um outro segmento do mercado de capitais brasileiro, a projeção do Itaú BBA também é positiva, e eu estou falando dos IPOs, as ofertas primárias iniciais de ações na Bolsa Brasileira. O Flávio Souza estima que logo depois das eleições devem surgir IPOs, ou um ou dois IPOs, na Bolsa Brasileira. A gente não vê esse tipo de operação no mercado de ações doméstico desde 2021. Então, a gente está entrando aí no quinto ano, né, completando, na verdade, 5 anos no segundo semestre de 2026, sem a entrada, sem de uma nova empresa listada na Bolsa Brasileira. Eu só queria fazer um parênteses aqui, Gustavo, porque nós entrevistamos aqui na CNN em outubro o Flávio, presidente do Itaú BBA, no programa Capital Insights. E lá em outubro, ou seja, alguns poucos meses atrás, a gente sentiu um otimismo até um pouco maior da parte dele sobre IPOs. Na entrevista, ele contava que eles entendem que, por uma série de fatores, 2026 poderia já ter a IPO antes mesmo das eleições, ali início do segundo semestre. Agora ele continua prevendo a IPO, mas para depois das eleições, que claro é um marco importante do calendário brasileiro e que deve trazer bastante volatilidade e mexer bastante aí com os preços e com os ânimos dos investidores. Mas só voltando então aqui para a entrevista mais recente do Flávio, um outro ponto que ele também contou para a gente é sobre a expectativa que o Itaú BBA tem para o mercado de renda fixa. Lá no banco, eles entendem que esse ano vai ser um volume um pouco mais moderado, não vai ter um crescimento tão grande nas emissões de renda fixa, mas elas vão acontecer. No início de ano, início de 2026, parece estar um pouco mais lento, com menos anúncios por parte, inclusive, de empresas grandes, mas a expectativa dele é de um crescimento em torno de 6%, de 6 a 8% nesse ano para as emissões de dívida corporativa. Na semana passada, inclusive, a Anbima,
que é a associação que representa as entidades do mercado de capitais brasileiro, soltou o resultado, né, o levantamento do ano de 2025 como um todo. Teve um crescimento importante e o mercado de títulos de dívida corporativa chegou a 737,7 bilhões de reais em novas emissões no ano de 2025. Desse total, teve um crescimento importante, né? Um destaque foi o segmento de debêntures incentivadas, que teve um crescimento de 31,7%, contribuindo aí com 178 bilhões de reais em emissões de janeiro a dezembro de 2025. Muitas dessas emissões elas partiram por conta de uma demanda importante do mercado, de investidores, no caso das debêntures incentivadas, buscando títulos isentos de imposto de renda, e também porque as empresas, principalmente as que têm uma menor alavancagem, entenderam que era um momento propício para fazer uma nova engenharia ali no passivo e conseguir melhores colocações, taxas mais baixas, tentar baratear um pouco a dívida nos seus balanços. Sobre IPOs, a Ambima também entende, como o Itaú BBA, que 2026 vai ter, tem assim, condições para os IPOs voltarem, para a oferta primária de ações voltar para o mercado brasileiro, e um principal motivo disso é o corte da taxa básica de juros, que, como a gente falou, né, Gustavo, um pouco mais cedo aqui na CNN, deve acontecer a partir do mês de março, segundo os economistas. Essa queda da taxa básica de juros, ela é uma queda importante, é um sinal importante, mas ainda está longe aí de chegar no esperado um dígito, né? Isso deve acontecer somente lá em 2029, segundo o relatório de mercado Focus divulgado hoje. Bom, um outro ponto, que segundo a Mima e também segundo o Flávio Souza do Itaú BBA, que pode ajudar em IPOs em 2026 o que vai acontecer nos próximos dias lá no mercado americano, que é a abertura de capital de empresas brasileiras. O Agibank e o PicPay devem abrir capital na Nasdaq lá nos Estados Unidos aí nos próximos dias. E isso aí pode ser assim um cheiro, né, um aperitivo de como que está a demanda por empresas que estão dentro da economia brasileira, né? Como é que o investidor estrangeiro está vendo a economia brasileira e está apostando, portanto, em duas companhias. O Flávio Souza disse que isso é uma condição, um fator relevante, mas ele não é suficiente para a gente pensar que vai ter ou não IPO no Brasil em 2026. A gente vai acompanhar e vai ficar na torcida que todas as condições de negócios e condições macro apontem, né, Gustavo, para a criação, para a abertura de capital e criação de novos negócios aí no mercado brasileiro. Essa é a expectativa, Carla. Carla Spotorno, editora da Broadcast, sempre eloquente, nos trazendo aí as perspectivas do mercado. Até uma próxima ao longo da programação. Bom trabalho por aí, minha querida. Obrigada, uma boa tarde a Para todos. você também.